Evangelho de Deus, por Watchman Nee, capítulo 20, a maneira de Deus lidar com os pecados dos crentes, disciplina e recompensa. Temos de distinguir duas coisas na Bíblia: a disciplina de Deus sobre os crentes desta era e a salvação deles na eternidade. Na mensagem anterior, vimos a primeira diferença. Nesta mensagem, vamos ver a segunda. Hebreus registra a questão da disciplina dos crentes. Agora devemos ver que tipo de pessoas Deus disciplina e qual é a finalidade dessa disciplina, o motivo e o objetivo da disciplina. Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6 diz: E vos esquecestes completamente da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a disciplina que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Pois o Senhor disciplina a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Aqui vemos claramente que o motivo da disciplina é o amor de Deus. Aqueles que recebem a disciplina de Deus são os filhos de Deus. Se uma pessoa não for filho de Deus, ele não irá discipliná-la. Você nunca encontrará na Bíblia que Deus disciplina um incrédulo. Deus não gasta seu tempo e energia para disciplinar todas as pessoas desta terra. Ocorre o mesmo conosco. Não disciplinamos os filhos dos nossos vizinhos. Se eles não se vestem bem ou não fazem as coisas direito, nós não os disciplinamos. Somente disciplinamos nossos próprios filhos. Portanto, a esfera da disciplina limita-se somente aos cristãos, e o motivo da disciplina é o amor. Não é porque odeia o homem que Deus o disciplina. Ele disciplina o homem por amá-lo. Apocalipse 3, verso 19, também diz que Deus disciplina por causa do amor. Hebreus 12, versos 7 e 8 diz: É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos os filhos se tornaram participantes, então sois bastardos, não filhos. Portanto, a esfera da disciplina limita-se somente aos filhos. O versículo 9 diz: Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos disciplinavam e os respeitávamos. Não devemos estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos e viveremos? Se aceitamos a disciplina de nossos pais na carne, quanto mais devemos aceitar a disciplina de nosso Pai, o Pai dos Espíritos. O versículo 10 diz: Pois eles nos disciplinavam por pouco tempo, segundo lhes parecia melhor. Ele, porém, nos disciplina para nosso proveito, a fim de sermos participantes da sua santidade. Isso nos mostra o propósito da disciplina. Não é porque gosta de disciplinar-nos que ele o faz. Também não é porque ele quer que soframos. Ele nos disciplina a fim de podermos participar da sua santidade. Se um cristão vive de uma maneira muito relaxada na terra, sem manifestar a natureza e a santidade de Deus, a mão de Deus recairá pesadamente sobre ele. Deus não gosta de nos açoitar. Seu propósito é ter sua santidade manifestada em nós. Ele somente cessará de nos disciplinar quando sua santidade for manifestada em nós. Portanto, percebemos que a disciplina não prova que não somos do Senhor. Pelo contrário, ela prova que pertencemos ao Senhor. Não há necessidade de disciplina para alguém que não pertence ao Senhor. Somente aqueles que pertencem ao Senhor estão qualificados a ser disciplinados. Há uma grande diferença entre punição e disciplina. A disciplina de Deus sobre seus filhos não é a sua punição sobre eles. Mesmo quando Deus os castiga, esse castigo não é uma punição, mas uma disciplina. A disciplina tem um objetivo definido, que é podermos participar da sua santidade, para que não vivamos neciamente dia a dia. Após um cristão crer no Senhor Jesus, embora nunca perca sua salvação,
ele pode receber um severo castigo de Deus. Nunca devemos dizer que um cristão pode fazer tudo o que quer após ser salvo. A Bíblia diz claramente que após um cristão ser salvo, mesmo que esteja derrotado e caído, não perecerá eternamente e não perderá a vida eterna. No entanto, ele receberá a correção de Deus hoje na terra. Não devemos cometer o erro de pensar que, por sermos salvos eternamente, podemos viver relaxadamente na terra. Ninguém pode refutar o fato de que, uma vez que uma pessoa é salva, ela é salva eternamente. Isso é um fato. Se um cristão dá vazão às suas concupiscências, comete pecados, fica contaminado e não tem a santidade de Deus, Deus estenderá sua mão e o disciplinará por meio das circunstâncias da sua família, sua saúde e seus planos futuros. Ele poderá encontrar dificuldades na sua família, poderá experimentar muita doença e infortúnio em seu ambiente. O propósito de Deus, ao permitir que essas coisas lhe sobrevenham, não é castigá-lo. Elas não sobrevêm para causar-lhe dificuldades, mas para fazê-lo participar da santidade de Deus e torná-lo merecedor da graça do seu chamamento. Essa é a compreensão adequada da salvação. Ninguém deve dizer que, se um cristão não fizer o bem, Deus negará que ele é seu filho e o expulsará como a um cachorro. Se alguém disser isso, ou é cego quanto à obra da cruz de Cristo, ou pensa que a obra de Cristo não é séria. A Bíblia mostra que a salvação é eterna. Ao mesmo tempo, a Bíblia também mostra que existem castigos seríssimos entre os crentes. Se falharmos, haverá muito castigo para nós. Deus quer que participemos da sua santidade. Na terra, Ele quer que vivamos como filhos de Deus. Ele não quer intimidar-nos com o inferno para que busquemos a santidade. Ser salvo é algo totalmente da graça, mas Deus tem sua maneira de conduzir-nos à sua santidade. Ele faz com que nos deparemos com muitas coisas em nossas famílias, em nosso corpo, em nossa carreira e no que nos rodeia, a fim de que nos voltemos para Ele. Esse é o propósito da disciplina. Ananias e Safira eram crentes, eles eram salvos. Eles cometeram um pecado de mentir ao Espírito e receberam uma disciplina muito severa. Está em Atos, capítulo 5, versos 1 a 10. Em certa época eu achava que talvez Ananias e Safira não fossem salvos. Lendo a Bíblia cuidadosamente, deve-se reconhecer que eles eram salvos porque estavam com os discípulos na época do Pentecostes. Além disso, eles também fizeram uma oferta. Eles apenas buscaram alguma vanglória. Os pecados deles não foram tão graves como se possa pensar. Eles não se embebedaram, nem cometeram fornicação. O fato de serem rapidamente tirados do mundo prova que eram crentes. Se fossem pessoas do mundo, provavelmente teriam vivido muito mais. O fato de terem sido rapidamente removidos do mundo prova que eles eram nossos irmãos. Os crentes coríntios não respeitavam a reunião da mesa do Senhor. Eles não respeitavam o corpo do Senhor e tratavam a ceia do Senhor levianamente. Quais foram os resultados de tais coisas? Paulo diz em 1 Coríntios 11, versos 29 e 30, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe julgamento para si mesmo. Por causa disso, muitos entre vós estão fracos e doentes, e vários já dormem. A mão disciplinadora de Deus torna as pessoas doentes e fracas, e até mesmo as faz morrer. Deus as tratou dessa maneira porque elas trataram o corpo do Senhor levianamente. Elas não viram a morte do Senhor nem a obra de Cristo e não viram o corpo de Cristo. Elas não viram o respeito que deviam ter com o Senhor Jesus e não viram seu posicionamento adequado no corpo de Cristo. Isso resultou em fraqueza, doença e até morte. Após terem pecado, Deus as disciplinou. O versículo 32 diz: sendo, porém, julgados pelo Senhor, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo.
Há um objetivo na disciplina de Deus. Ela visa salvar-nos da condenação no futuro. Deus nos disciplina para que não caiamos na condenação que o mundo receberá. Ou seja, a disciplina prova que somos salvos. A disciplina preserva a nossa salvação. A maneira como Deus faz as coisas e a maneira como nós fazemos as coisas são totalmente diferentes. Nós achamos que se dissermos às pessoas que elas são salvas, elas se tornarão levianas e não terão restrição. Deus não é assim. Ele proclama claramente, absolutamente e sem limitação a todos os que creram nele, que todo aquele que crê tem a vida eterna e não perecerá. Contudo, ele tem a sua maneira de guardar-nos de pecar e de guardar-nos de ser cristãos libertinos e frouxos. Sua disciplina é um substituto de sermos condenados. O homem pode achar que a condenação é o melhor método de guardar-nos de pecar, mas Deus não utiliza a maneira da condenação. Em vez disso, ele usa a maneira da disciplina. É muito evidente que Deus separa os crentes das pessoas do mundo pela disciplina. A disciplina e a salvação devem ser claramente diferenciadas. A disciplina é exercida somente para o presente e nada tem a ver com nossa salvação eterna. Há um bom exemplo em 1 Coríntios que mostra que a disciplina para um cristão é uma prova de que ele é salvo. Mesmo que um cristão tenha cometido um pecado muito grave, ele ainda é salvo. 1 Coríntios, capítulo 5, fala acerca de um cristão que cometeu adultério. Tal ato de adultério com a madrasta não existia nem sequer entre os incrédulos. Os que têm clareza sobre a lei de Moisés diriam que esta pessoa certamente pereceria e iria para o inferno. Mas, surpreendentemente, 1 Coríntios mostra-nos claramente que ele cometeu um grave e desprezível pecado, um pecado que não é cometido por pessoas comuns. Paulo diz que, com o poder do Senhor Jesus, entregou tal pessoa a Satanás para a destruição da carne, ou seja, para permitir que Satanás mostrasse seu poder sobre o corpo dele, levando-o a ficar fraco, doente, até mesmo a morrer. O propósito de Paulo ao fazer isso era que essa pessoa pudesse ser salva no dia do Senhor. A disciplina é algo para esta vida. Ela não está de modo nenhum relacionada com a salvação na eternidade. Se dependesse de nós, diríamos, está acabado. Embora essa pessoa tenha sido salva, certamente ela perecerá novamente por ter cometido um pecado tão grosseiro. No entanto, Paulo diz que essa pessoa não perecerá, mesmo que tenha cometido tal pecado. Uma pessoa salva pode temporariamente receber disciplina, mas não pode ser punida com a perdição eterna. Esse é o ensinamento de Paulo. Um cristão pode ter disciplina temporária nesta era, mas não pode perecer eternamente. Podemos precisar de disciplina, mas ainda estaremos salvos na eternidade. Paulo fez muitas vezes uma distinção clara entre estas duas coisas no Novo Testamento. A destruição mencionada aqui e o dormir mencionado anteriormente referem-se somente ao corpo, não se referem ao espírito. As questões do espírito e da salvação eterna já foram decididas quando cremos no Senhor. Algumas pessoas têm dificuldade com 1 João 5, verso 16, onde se diz que não devemos rogar por quem comete pecado para a morte. Tais pessoas têm dificuldade porque não entendem a palavra de Deus. Elas acham que pecar para a morte, como se diz aqui, significa perdição. Na verdade, não existe tal coisa. 1 de João 5,16 fala de algumas pessoas que pecaram a tal ponto que Deus teria de fazê-las morrer e a carne delas teria de ser removida do mundo. A morte mencionada em 1 Coríntios 11, a destruição em 1 Coríntios 5 e as mortes de Ananias e Safira são todas mortes da carne e nada tem a ver com a morte do espírito. A disciplina está totalmente relacionada com o corpo. Portanto, na Bíblia, muitos lugares que parecem dizer que os crentes podem perecer, na verdade falam sobre disciplina. Recompensa
e dom. Agora veremos a terceira diferença, a diferença entre recompensa e dom. Em outras palavras, a diferença entre o reino e a vida eterna. Hoje existem muitos cristãos na igreja que não conseguem fazer distinção entre o reino dos céus e a vida eterna. Eles pensam que o reino dos céus é a vida eterna e que a vida eterna é simplesmente o reino dos céus. Eles confundem a palavra de Deus, achando que a condição para receber o reino é a condição para preservar a vida eterna. Eles acham que perder o reino é perder a vida eterna. Contudo, a distinção entre os dois é muito clara na Bíblia. Uma pessoa pode perder o reino dos céus, mas não perderá a vida eterna. Ela pode perder a recompensa, contudo não perderá o dom. Então, o que é a recompensa? E que é o dom? Fomos salvos por causa do dom. Deus nos deu o dom gratuitamente pela sua graça. Portanto, fomos salvos. A recompensa diz respeito ao relacionamento entre nós e o Espírito Santo após sermos salvos. Quando fomos salvos, passamos a nos relacionar com Cristo. Esse relacionamento permite-nos obter o presente que somos totalmente indignos de receber. Da mesma forma, após termos sido salvos, temos um relacionamento com o Espírito Santo. Esse relacionamento permite-nos obter a recompensa que, de outra forma, jamais obteríamos por nós mesmos. Se alguém crê no Senhor Jesus como Salvador, aceitando-o como vida, é salvo diante de Deus. Após ser salva, Deus coloca imediatamente essa pessoa num caminho para que ela corra a corrida e obtenha a recompensa que está diante dela. Um cristão é salvo por causa do Senhor Jesus. Após ser salvo, deve manifestar a vitória de Cristo pelo Espírito Santo dia a dia. Se fizer isso, então no fim da corrida, obterá a glória celestial e a recompensa celestial de Deus. Portanto, a salvação é o primeiro passo deste caminho e a recompensa é o último passo. Somente os salvos estão qualificados para obter a recompensa. Os que não são salvos estão desqualificados. Deus nos deu duas coisas em vez de uma. Deus coloca o presente diante das pessoas do mundo e coloca a recompensa diante dos cristãos. Quando alguém crê em Cristo, recebe o dom. Quando alguém segue a Cristo, recebe a recompensa. O dom é obtido por meio da fé, e é para as pessoas do mundo. A recompensa é obtida por meio da fidelidade e das boas obras, e é para os cristãos. Há um grande erro nas igrejas hoje. O homem pensa que a salvação é a única coisa e que não há nada além de ser salvo. Ele considera o reino dos céus e a vida eterna a mesma coisa. Ele pensa que uma vez que alguém é salvo quando crê, não tem de se preocupar com as obras. A Bíblia faz distinção entre a parte de Deus e a parte do homem. Uma parte é a salvação dada por Deus, e a outra parte é a glória do reino milenar. Ser salvo não tem absolutamente nada a ver com as obras da pessoa. Assim que uma pessoa crê no Senhor Jesus, é salva. Mas após sua salvação, Deus imediatamente coloca a segunda coisa diante dela, dizendo-lhe que além da salvação, existe para ela uma recompensa, uma glória vindoura, uma coroa e um trono. Deus coloca seu trono, coroa, glória e recompensa diante dos crentes. Se uma pessoa for fiel, ela os obterá. Se for infiel, os perderá. Portanto, não dizemos que as boas obras são inúteis. Contudo, dizemos sim que as boas obras são inúteis no que se refere à salvação. O homem não pode ser salvo pelas suas boas obras e também não pode ser impedido de receber a salvação pelas suas más obras. As boas obras são úteis quanto às questões da recompensa, da coroa, da glória e do trono. As boas obras são inúteis quanto à questão da salvação. Deus não pode permitir que o homem seja salvo pelas suas obras. Ele também não permitirá que o homem obtenha a recompensa pela sua fé. Deus não pode permitir que o homem pereça devido às suas obras más. Deus só pode determinar
a salvação ou perdição do homem pelo fato de ele crer ou não no seu Filho. Da mesma forma, Deus não pode determinar que o homem receba a sua glória pelo fato de ele crer ou não no seu Filho. Ter ou não ter seu Filho em si determina a vida eterna ou perdição. Ter ou não ter boas obras diante de Deus determina receber a recompensa e a glória. Em outras palavras, Deus nunca salvará uma pessoa por ela ter méritos, e Ele nunca recompensará alguém que não tenha mérito. Se alguém tem méritos, Deus não o salvará por essa razão. Por outro lado, Deus nunca recompensará alguém que não tenha mérito. O homem deve ir diante de Deus totalmente impotente e sem méritos, para que Ele o salve. Contudo, após a salvação, temos de ser fiéis e temos de esforçar-nos para produzir boas obras por meio de seu Filho Jesus Cristo, a fim de obtermos a recompensa. Por favor, não pense que as boas obras são inúteis. Estamos dizendo que as boas obras são inúteis no tocante à salvação. Elas nada têm a ver com a salvação. A salvação depende de você se arrepender ou não da sua posição anterior. Ela depende de você se lamentar do seu passado para crer na sua obra da cruz e na sua ressurreição como prova da sua justificação. Esse é o ponto crucial de todos os problemas. A questão de obras está relacionada com a recompensa. As obras são úteis, mas somente no tocante à recompensa. O problema de hoje é que as pessoas não fazem distinção entre a salvação e o reino. Na Bíblia, há uma distinção clara entre a salvação e o reino, e entre o dom e a recompensa. Uma vez que as pessoas não fazem a diferença entre esses assuntos, a questão da salvação é mal compreendida. A questão da recompensa também é mal compreendida. Deus jamais colocou a questão da recompensa diante dos que não são salvos. Deus somente quer que os que não são salvos obtenham a salvação. No entanto, após a salvação, Deus coloca a recompensa diante dos salvos para que eles se esforcem, busquem e corram atrás da recompensa. A salvação não é o último passo da experiência cristã. Pelo contrário, a salvação é o primeiro passo. Após termos sido salvos, temos de correr e buscar a recompensa que está diante de nós. O problema é que pensamos que nossa salvação é nossa recompensa. Os pecadores pensam que ser salvo é obter a recompensa, e assim confiam em suas obras. Os cristãos acham que a glória é simplesmente a graça, e assim tornam-se nécios em seu viver. Por favor, apliquem as obras somente à recompensa e a graça à salvação. Por meio da salvação, Deus separa os salvos dos que não são salvos. Ele separa os que têm a vida eterna dos que estão condenados. De igual modo, Deus também separa seus filhos em dois grupos, por meio de sua recompensa. Assim como a salvação separa as pessoas do mundo, da mesma forma a recompensa também faz uma separação entre os filhos de Deus. Deus separa seus filhos em obedientes e desobedientes. Para com as pessoas do mundo, a questão é ter fé ou não ter fé. Para com os cristãos, a questão é ser fiel ou não ser fiel. Para com as pessoas do mundo, é uma questão de ser salvo ou não ser salvo. Para com os cristãos, é uma questão de ter ou não ter a recompensa. O problema de hoje com os filhos de Deus é que eles exaltam demais a salvação. Tudo que vem é simplesmente a salvação. Eles acham que somente quando cuidarem da sua obra é que poderão ser salvos. Como resultado, eles não têm tempo para perseguir a recompensa. Se alguém não passou pelo primeiro portão, não pode passar pelo segundo. Que Deus seja misericordioso conosco, para que compreendamos que a questão da salvação já está resolvida. Ela não pode ser abalada, pois já foi cumprida pelo Senhor Jesus. Ela está totalmente concretizada. Hoje devemos empenhar-nos com a recompensa diante de nós. Haverá uma grande diferenciação no reino. Alguns terão glória e outros não terão glória. Agora precisamos ver sobre que base a recompensa é dada.
A palavra de Deus diz que a recompensa é dada por causa da obra, assim como a Bíblia diz claramente que a salvação é pela fé. Da mesma forma, a Bíblia diz claramente que a recompensa é pela obra. A Bíblia revela que a salvação é pela fé dos pecadores e a recompensa é pela obra dos cristãos. A fé está relacionada com a salvação. Isso está mais do que claro. A obra está relacionada com a recompensa. Isso também está mais do que claro. Ninguém deve confundir as duas coisas. Romanos 4, verso 4 diz: Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como graça, e sim como que é devido. Dar uma recompensa a alguém que trabalha não é graça, mas é dívida. Em outras palavras, como alguém pode obter uma recompensa? A recompensa vem pelas obras e não pela graça. Apocalipse 2, verso 23 diz: E ferirei de morte os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Esse versículo diz que o Senhor fará todas as igrejas conhecerem que Ele é aquele que esquadrinha as entranhas e os corações, e que dará a cada um segundo as suas obras. Em outras palavras, Ele recompensará cada um segundo as suas obras. Como Ele recompensa ou retribui? É de acordo com nossa obra. É claro que essa obra não é nossa própria obra. Apenas lavamos nossas vestes no sangue para ficarem brancas. Quando o Espírito Santo vive Cristo em nós, temos as obras de um cristão. Alguns viverão Cristo e outros não viverão Cristo. Todo capital provém de Cristo. Todo poder também se origina em Cristo. Mas alguns deixarão o Senhor trabalhar no seu interior e outros não. Portanto, esse versículo mostra claramente a questão da recompensa. A questão da recompensa depende de um cristão ser digno ou não. Hoje, Deus não salva uma pessoa por ela ser digna, e no futuro Deus não recompensará um cristão que seja indigno. 1 Coríntios 3, verso 14 diz: Se permanecer a obra de alguém que edificou sobre o fundamento, esse receberá recompensa. Aqui disse que se a sua obra permanecer, essa pessoa será recompensada. Não se diz que se a sua fé permanecer, essa pessoa será recompensada. A questão da recompensa depende da obra da pessoa. A Bíblia distingue claramente salvação de recompensa. Ela nunca confunde salvação e recompensa, e nunca confunde fé com obras. Sem a fé, o homem não pode ser salvo. Sem as boas obras, o homem não pode ser recompensado. As obras de alguém devem permanecer diante do tribunal de Cristo e sobreviver ao exame minucioso dos olhos flamejantes, antes que haja a possibilidade de receber recompensa. Lucas 6,35 diz: Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, nada esperando em troca, e será grande a vossa recompensa. A recompensa é inteiramente devida à obra de alguém. Emprestar dinheiro a alguém sem esperar ser pago é sua obra, e amar seu inimigo é sua obra. Você tem de fazer isso para obter a recompensa. Nenhuma passagem da Bíblia menciona que alguém tem de amar seus inimigos e fazer o bem para que possa receber a vida eterna. Também não existe nenhum versículo que diga que alguém tenha de emprestar aos outros para que possa ser salvo, ou tenha de emprestar aos outros para que possa evitar a perdição. Mas existe o versículo que diz que se você emprestar aos outros e fizer o bem aos outros, a sua recompensa no céu será grande. A recompensa é proveniente da obra e não da fé. A fé pode salvá-lo, mas a fé não pode ajudá-lo a obter a recompensa. Segundo a Timóteo, capítulo 4, verso 14, diz: Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe recompensará segundo as suas obras. Aqui é citado um exemplo. Um cristão estava tentando prejudicar Paulo. Ele tinha pecado contra Paulo.
A pessoa mencionada aqui era um cristão. Ele não era uma pessoa do mundo. No futuro, os cristãos serão recompensados diante de Deus segundo as suas obras. A recompensa é o reino dos céus. Prossigamos, muitas pessoas sabem que há uma diferença entre salvação e recompensa. Contudo, há várias pessoas que não veem o que é recompensa. Na Bíblia, as palavras faladas, quer pelo Senhor Jesus, quer pelos apóstolos, acerca da recompensa e do reino, não foram faladas levianamente. Da mesma forma que também não se falou assim acerca do dom e da vida eterna. Quando o Senhor Jesus diz no Evangelho de João que dá a vida eterna às suas ovelhas, está falando a realidade e não algumas palavras vazias. Está em João capítulo 10, verso 28. Romanos 6 diz que o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Verso 23. É muito evidente que o dom de Deus é a vida eterna. Então, o que é a recompensa? A Bíblia mostra claramente que a recompensa é a coroa, o trono e o reino dos céus. O reino dos céus é a recompensa. Na Bíblia, há 3 aspectos para o reino dos céus. No primeiro aspecto, o reino dos céus é a manifestação exterior da autoridade de Deus hoje. É a manifestação exterior da soberania de Deus. A Bíblia chama isso de reino dos céus. O segundo aspecto é a autoridade dos céus que controla e limita o homem. Isso também é chamado de reino dos céus. No entanto, há um terceiro aspecto do reino dos céus que se refere à recompensa. O sermão do Senhor no monte, em Mateus 5 a 7, fala do reino dos céus. Estes ensinamentos do Senhor dizem-nos como o homem pode entrar no reino dos céus. Mateus 5 a 7 fala repetidamente sobre a recompensa. Percebemos muito claramente que as palavras o reino dos céus e a palavra recompensa são encontradas juntas várias vezes. Muitos estão familiarizados com as bem-aventuranças. Os chineses chamam-nas de 8 bênçãos. Na verdade, há 9 bênçãos nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E também bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é mencionado 2 vezes nessas poucas bem-aventuranças. No final, o Senhor diz: Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Mateus 5, versos 11 e 12. Aqui devemos admitir que a recompensa é o reino dos céus. O Senhor começa dizendo que tais e tais pessoas são bem-aventuradas, porque o reino dos céus é delas. No final, ele diz que essas pessoas são bem-aventuradas, porque a recompensa delas é grande nos céus. Essas frases paralelas mostram-nos que o reino dos céus é a recompensa de Deus. Não há diferença entre os dois. No Sermão do Monte, o Senhor mencionou a questão da recompensa muitas vezes, pois tal sermão diz respeito ao reino. Mateus 5, verso 46 diz: Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Mateus 6, verso 1 e 2 diz: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não terão recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam por completo a sua recompensa. O versículo 5 diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Eles já receberam por completo a sua recompensa.
O versículo 16 diz: E quando jejuardes, não vos mostreis sombrios como os hipócritas. Eles já receberam por completo a sua recompensa. O versículo 4 diz: Para que a tua esmola fique em segredo, e teu pai que vê secretamente te recompensará. O versículo 6 diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu aposento íntimo, e fechada a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. A parte final do versículo 18 diz: E teu pai que vê secretamente te recompensará. Todo leitor da Bíblia concorda que o assunto principal do Sermão no Monte, em Mateus 5 a 7, é o reino dos céus. Mas aqui a questão da recompensa é também mencionada várias vezes, porque o reino dos céus é a recompensa. Mateus 16, 27 a 28 diz: Pois o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Deus recompensará ou punirá uma pessoa salva de acordo com as suas obras. Em verdade vos digo que alguns hados que aqui se encontram, que de maneira nenhuma provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Há 3 fatos aqui. Primeiro, o homem será recompensado de acordo com suas obras. A questão da recompensa é inteiramente baseada nas obras. Segundo, em que momento a recompensa será distribuída? Ela será conhecida quando Cristo vier na glória de seu Pai com seus anjos. Quando Cristo vier na glória de seu Pai com seus anjos, aquele será o tempo em que ele estabelecerá seu reino sobre a terra. Portanto, somente quando o reino se iniciar é que a recompensa se iniciará. Terceiro, aqui está um tipo que fala sobre um fato. A transfiguração do Senhor no monte tipifica sua manifestação em glória no reino vindouro. Naquela ocasião, alguns crentes serão recompensados. Todos os versículos em Mateus 6 que acabamos de ler sobre a recompensa por dar, a recompensa por orar e a recompensa por jejuar envolvem recompensa. Alguns pensam que a recompensa por orar é a resposta de Deus à nossa oração. Contudo, esse não é o significado completo. O Senhor Jesus disse que devemos orar ao Pai que está em secreto, e nosso Pai que vê em secreto nos recompensará. É possível interpretar isso como o Pai respondendo à nossa oração. Contudo, tanto na primeira parte, quando o Senhor menciona dar esmolas, como na segunda parte, quando menciona o jejum, ele diz: E teu Pai que vê secretamente te recompensará. Essa recompensa deve referir-se a algo no futuro. Além disso, o Senhor disse que devemos orar ao Pai que vê em secreto. Não disse que o Pai ouve em secreto, mas que vê em secreto. Quando der a recompensa no futuro, Deus a dará de acordo com o que vê. Deus vê com seus olhos, portanto a recompensa é no futuro. Apocalipse 11, verso 15 diz: O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O versículo 18 diz: As nações se enfureceram, e chegou a tua ira, e chegou o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dar a recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e aos grandes. Esse versículo mostra-nos claramente que quando o Senhor se tornar o Rei e o reino do mundo se tornar o reino de nosso Senhor e do seu Cristo, será tempo de dar a recompensa aos santos, aos pequenos e aos grandes. Ou seja, o tempo do reino é o tempo da recompensa. Quando o reino vier, a recompensa também virá. Há um ponto adicional. A recompensa é a obtenção da coroa e a obtenção do trono. Certa vez um missionário ocidental disse-me: Se não puder ter a coroa, pelo menos posso ter o reino. Você pode perguntar ao rei Eduardo da Inglaterra: se ele perder sua coroa, ainda terá o reino? Que é uma coroa? Não é simplesmente um chapéu esculpido em ouro e enfeitado com diamantes. Esse tipo de coroa pode ser obtido com certa quantia de dinheiro. Que é uma coroa?
Uma coroa representa uma posição no reino. Ela também representa glória no reino. Se uma coroa for apenas um objeto, não significa muito. Se alguém tiver dinheiro, pode fazer uma de ouro. Se não tiver dinheiro, pode fazer uma de bronze ou de ferro. Mesmo se alguém for muito pobre, poderá confeccionar uma coroa de pano. No futuro, a questão não será se o tamanho de uma coroa é maior do que o tamanho da outra, ou se uma tem mais diamantes do que a outra. Uma coroa representa algo. Quando alguém perde a coroa, perde o que a coroa representa. Temos de ver que a coroa é o símbolo do reino. Que é o trono? A Bíblia mostra-nos que os 12 apóstolos se sentarão em 12 tronos. A coroa é uma recompensa para os vencedores, e o trono também é uma recompensa para os vencedores. Portanto, o trono também é um símbolo do reino. Ele representa a posição no reino, autoridade no reino e glória no reino. Perder a coroa, mas ainda ter o reino, é algo que não existe. Semelhantemente, ninguém pode perder o trono e ainda ter o reino. Se alguém perder o trono, também perderá o reino. Assim também, se alguém perder a coroa, perderá o reino. O trono e a coroa não são importantes em si mesmos. Eles existem apenas para representar o reino, ou seja, a recompensa é o reino. A Bíblia mostra claramente que a recompensa é simplesmente o reino. Julgamento no tribunal de Cristo. Como Deus nos dará a recompensa? A época de sermos recompensados é quando Cristo vier novamente para executar o julgamento. Pedro diz que o julgamento começa pela casa de Deus. No futuro, antes de julgar as pessoas no mundo, Deus julgará primeiro os cristãos. Em relação a que Deus nos julgará? Ele não nos julgará para a salvação ou perdição eternas. Esse julgamento foi realizado na cruz. Todos os nossos pecados foram julgados na cruz, e o problema da perdição eterna foi resolvido. Contudo, nós, cristãos, seremos julgados no futuro. Tal julgamento determinará se teremos ou não participação no reino. Para alguns, não só não haverá participação no reino, como haverá punição. Naquela ocasião, Cristo estabelecerá o tribunal e julgará os seus crentes nesse tribunal. Vamos ler 2 versículos que esclarecem ainda mais este aspecto. Segundo aos Coríntios 5:10 diz: Pois é necessário que todos nós sejamos manifestados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Cada um de nós que crê no Senhor será manifestado diante do tribunal. A palavra tribunal é bema, no original grego. Significa uma plataforma erguida. Bema é o lugar onde são decididas as questões em família. Esse versículo diz que devemos todos ser manifestados diante do tribunal, para cada um ser recompensado de acordo com o que praticou. A salvação eterna ou a morte eterna é uma questão de crer. Mas o julgamento de um cristão é segundo o que ele praticou, se o bem ou o mal. Isso é o julgamento diante do tribunal. Com relação ao reino, existem algumas coisas que precisamos saber. Entrar ou não no reino é uma coisa. Mesmo se alguém puder entrar no reino, haverá uma diferença de posição no reino. Se alguém não puder entrar no reino, irá para as trevas exteriores, ou seja, será castigado. Portanto, após termos crido no Senhor, embora nossa boa obra não possa salvar-nos, determinará nossa posição no reino. Graças a Deus que a questão de nossa vida eterna ou morte eterna foi decidida, mas ainda seremos julgados diante do tribunal de Cristo. Esse julgamento não é para determinar nossa vida ou morte eternas, é para determinar nossa posição no reino. Existem muitos outros versículos na Bíblia que nos mostram que os crentes serão julgados pelo Senhor Jesus diante do tribunal de Cristo. Entre esses versículos, 1 Coríntios 3 mostra-nos muito claramente como seremos julgados pelo Senhor diante do tribunal. 1 Coríntios 3:8 diz: Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá sua própria recompensa segundo o seu próprio trabalho. O assunto aqui é como cada um será recompensado segundo o seu próprio trabalho.
O versículo 10 diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio construtor, lancei o fundamento e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. O fundamento é Jesus Cristo. O próprio trabalho de cada um é a maneira de cada um edificar. A maneira de edificarmos é determinada pelo material que utilizamos. Os versículos 12 a 15 dizem: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque é revelada pelo fogo, e o próprio fogo provará a obra de cada um, de que tipo ela é. Se permanecer a obra de alguém que edificou sobre o fundamento, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá dano, mas ele mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Essa passagem mostra que quem está edificando sobre esse fundamento é salvo. A obra que alguns edificam sobre o fundamento permanecerá, e eles serão recompensados. A obra de alguns não permanecerá, e será consumida pelo fogo. Eles sofrerão perda, embora ainda sejam salvos. Lembremos-nos de que ainda há um julgamento diante de nós. Esse julgamento não determinará se pereceremos ou não, mas determinará se receberemos ou não uma recompensa.